Em Jujutsu Kaisen existe uma regra silenciosa: ou você nasce com um poder absurdo, ou você é esquecido pelo roteiro. E a escola de Kyoto é a prova viva disso. E sendo bem sincero com vocês, sabe o que eu particularmente odeio nos animes? É quando o autor tem um fogo absurdo para criar dezenas de personagens com visuais incríveis só para preencher tela, mas não tem culhão para sustentar essas escolhas. Isso me lembra muito o que acontece em Dragon Ball. O cara te apresenta um personagem com um potencial gigantesco, você curte a personalidade e, do nada, ele é simplesmente esquecido por falta de oportunidade na história. Eu já cheguei a dropar animes inteiros por causa disso. Do que adianta criar um visual único se, no fim, o personagem não tem história e vira só um tapa-buraco? Pra mim, isso é sintoma de roteirista que não consegue lidar com as próprias escolhas. Um anime do tamanho e com o potencial de Jujutsu Kaisen sendo reduzido a isso é triste. Se é pra fazer um trabalho porco e deixar personagem mufando sem profundidade, era melhor nem ter criado. Mas ok, continuando. Se você tirar a Mai e o Meshamaru da equação, o resto daquela equipe serve basicamente de figuração de luxo. Cada aluno de Kyoto precisou de um milagre para ser lembrado pela fã base, mas a Momo Nishimiya superou todos eles. Ela não precisou de uma expansão de domínio ou de um momento épico em Shibuya. A Momo quebrou a internet e virou o assunto mais comentado do fandom por causa de um único detalhe anatômico: a bunda dela. Mas como que uma personagem que foi ignorada por anos de repente virou o centro das atenções? A resposta não está no mangá, está no capitalismo, mais especificamente no mercado de jogos gacha. Pra quem não tá ligado, a franquia de Jujutsu é gigantesca, mas sofre com uma escassez bizarra de bons jogos. O único de console que a gente teve foi o Cursed Clash, que foi um desastre técnico. A salvação da galera foi o jogo mobile Phantom Parade. Só que o sistema gacha funciona como um cassino de otaku. Para o jogo lucrar, ele precisa que você gaste seu dinheiro tentando roletar personagens. E qual é a única forma de fazer um jogador gastar dinheiro com uma personagem secundária e esquecida como a Momo? Apelo visual. O estúdio precisou pegar uma personagem que ninguém ligava e transformar em um produto altamente desejável. A primeira arte promocional dela no jogo até passou batida, mas quando lançaram a segunda ilustração, aí os caras deram uma aula de marketing. Como alguém que trabalha com imagem, eu te digo, nada ali foi por acaso. O enquadramento em diagonal, a pose na vassoura e principalmente a iluminação estratégica focada exatamente na região dos glúteos dela. Foi um fotão milimetricamente pensado para gerar clique. Algum jogador printou isso, jogou no Reddit e em questão de horas a imagem estourou no Twitter. A rede virou um hospício de fanarts e memes, com a galera aplaudindo e ironizando que o verdadeiro potencial da Momo finalmente tinha sido animado. Mas, como é o Twitter, o caos se instalou. A comunidade rachou no meio. Uma parte começou a acusar o jogo de forçar a barra, dizendo que eles descaracterizaram o design original da personagem só para vender boneco no aplicativo. Já a outra parte vestiu o jaleco de detetive e foi investigar a obra original para ver se isso era canon ou delírio do estúdio, e a resposta calou a boca de muita gente. O design original sempre foi esse. Quando o pessoal começou a resgatar frames perdidos da primeira temporada e páginas antigas do mangá, ficou óbvio que o Gege Akutami sempre desenhou a Momo com essas proporções exatas. O jogo mobile não inventou nada, ele só mudou o ângulo da câmera. A verdade nua e crua é que a fã base era tão cega e ignorava tanto a personagem que simplesmente ninguém nunca tinha prestado atenção nela. E se a gente quiser ser chato e procurar uma justificativa canônica para esse design dela dentro da lore, o próprio Gege já entregou. A Momo tem descendência americana. O pai dela é um feiticeiro dos Estados Unidos. Se você olhar o padrão de design feminino que o autor usa para as personagens japonesas como a Nobara, a Maki ou a Miwa, elas têm biotipos bem mais retilíneos e magros. O GG usou a genética ocidental do pai da Momo para justificar essa diferença corporal gritante dela em relação às outras meninas de Kyoto. É o famoso character design sendo feito direito. Só que, no meio de tudo isso, surgiu o problema mais previsível da internet: os fiscais de estatura. Sempre que uma personagem feminina tem baixa estatura, o Twitter sofre de uma amnésia coletiva. Começou um movimento bizarro de gente acusando o jogo de sexualizar uma criança. Os caras simplesmente ignoram a lore da obra para poder militar na internet. A Momo Nishimiya é uma estudante do 3º ano. Ela tem mais de 18 anos. Ela é literalmente uma mulher adulta. Mas a internet tem uma dificuldade absurda em aceitar que mulheres adultas de baixa estatura existem no mundo real. Eles confundem traço de anime e altura com idade e criam uma polêmica em cima do absoluto nada. No fim das contas, esse surto coletivo todo serve para
para mostrar como a mente da comunidade de animes funciona. A Momo sobreviveu a Shibuya, sobreviveu ao jogo do abate, participou da história inteira e ninguém deu a mínima. Mas bastou um jogo focado em arrancar dinheiro, aplicar um enquadramento tático em uma arte promocional para ela virar o assunto do ano. A pergunta que fica é: a comunidade de Jujutsu Kaisen é cega demais ou foi preciso o marketing apelativo de um jogo gacha para abrir os olhos da galera? Deixa sua opinião aí nos comentários, já se inscreve no canal para fortalecer e até o próximo vídeo.